Machado de Assis. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, misera tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de lume, enfara-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? Por que não nasci eu um simples vagalume? E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro, sejam bem-vindos ao meu canal. Fico feliz que vocês estejam aqui pra gente poder trocar essa ideia, bater um papo e a gente dialogar um pouco sobre ciclos viciosos, né? Embriagados com uma vida sem propósito. Se você se identificou com esse tema, se você está passando por algo ou você já conhece alguém que esteja passando por isso, fica aqui, vamos trocar essa ideia. Eu acredito que esse vídeo vai ser de grande valor para você e para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu gostei, um comentário positivo. Se você tem alguma sugestão, fique à vontade também. Aqui é uma comunidade na qual a gente tem essa liberdade para poder trocar essa ideia e dar feedbacks. Enfim, vamos nessa. No livro de João, capítulo 10, que diz o seguinte: João 10, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Vamos parar por aqui e, enfim, eu queria dar uma sugestão, deixe uma Bíblia perto de vocês aí, seja o telefone, algo do tipo. A gente vai estar passeando entre alguns versículos e alguns livros da Bíblia para poder trazer à tona aqui um conhecimento, uma aprendizagem e a palavra de Deus. Amém? Você já se perguntou do porquê você levanta todos os dias, faz as mesmas coisas, toma aquele café da manhã, vai pro trabalho, pega sempre o mesmo ônibus, chega insatisfeito no trabalho, fica repetindo as mesmas atividades, as pessoas não te veem, não te valorizam, você chega em casa cansado, insatisfeito com a vida que está vivendo. Aí às vezes você está num lar disfuncional, você briga com sua família, ou você chega sem energia nenhuma e já vai dormir. Quando você acorda no dia seguinte, é esse loop todos os dias. São ciclos viciosos. Quando a Bíblia fala que Cristo ele veio para dar vida e abundância, e a partir do momento quando a gente aceita Jesus como nosso único Salvador, nós somos morada e templo do Espírito Santo. Eu tenho por mim que o Espírito Santo ele é uma bússola, ele nos guia para o propósito, que é Cristo. E quando a gente vive fora da graça de Deus, fora das mãos que nos protegem, a gente anda em desobediência. E quando a gente está fora da proteção dos muros, fora debaixo das asas de Deus, nós estamos à mercê de coisas na vida das quais a gente vai bater muita cabeça, a gente vai ficar ali dando murro em ponta de faca e a gente não entende do porquê que a gente está vivendo aquilo ou passando por aquela provação, mas é simplesmente porque a gente está perdido, errando, caminhando em caminhos nas quais nós mesmos achamos que eram o melhor para nós, mas na verdade não era. E com isso, a gente acaba vivendo uma vida sem propósito, uma vida sem direção. É como se a gente pegasse o barco da nossa vida e falava, ó, deixa o vento me levar, a vida leva eu. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir em Filipenses, capítulo 2, a gente vai ler do verso 12 ao 13. Filipenses, capítulo 2, verso 12. O título é Brilhando como luzes no mundo. Por isso, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência,
Trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A gente vê que Cristo, ele de fato, ele quer operar a boa vontade dele em nossas vidas. Deus, ele quer realizar os teus sonhos. Deus, ele opera tanto no querer quanto no agir. Só que para e pensa, se você não está alinhado com o coração de Deus, como que ele vai agir, como ele vai operar no seu querer, sendo que o seu querer está fora da vontade dele? Então para e pensa, Deus está onde você não está, Deus participa de conversas das quais você não está, Deus sabe de tudo que acontece no mundo, a todo momento. Então o seu querer precisa estar alinhado com o querer do Pai. E quando nós alinhamos este querer, Deus, ele nos dá poder para agir e de fato conquistar esses sonhos, essas metas, os objetivos. E o que a palavra diz é que Deus, ele molda o nosso querer com o querer dele, entende? Basicamente a gente precisa estar alinhado, caminhando juntos. Então, a partir do momento que a gente alinha, a gente tem esse alinhamento, Deus, ele nos dá o poder de agir. Seja no trabalhar, juntar o dinheiro, conhecimento de investimento. Deus, ele pode sim fazer um milagre e abençoar uma pessoa para te abençoar. Então nós precisamos ter essa concepção de que tudo gira em volta da obediência, de seguir o caminho que Deus escreveu para nós. A graça, ela é um bem que nos foi dado. Nós não merecemos a graça de Deus. E através da graça de Deus a gente pode alcançar a sua misericórdia e de fato conquistar coisas nas quais nós queremos. Eu não mereço a vida que tenho, eu não mereço o carro, a casa, a família, mas pela graça de Deus e a sua misericórdia, Ele me concedeu, porque Ele sabe que o carro é usado para a obra, que o meu trabalho sustenta não só a minha casa, mas eu posso fazer o bem com isso. Então, de tudo que você for fazer, de tudo que você quiser, consagre a Deus e peça a Ele humildemente: Pai, eu quero esse bem para fazer tal obra, eu quero isso para consagrar ao Senhor, eu quero isso para... É sempre com uma boa intenção. Sempre quando a gente pede coisas para nós mesmos para poder satisfazer os nossos próprios desejos, os nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades, as nossas próprias vaidades, de fato Deus sabe de tudo aquilo que você precisa, mas pare e pense, será que esse carro é só para que eu possa usufruir? Sempre eu, para o mundo não gira em torno do eu em si, mas da obra de Deus. E quando eu falo que Deus, ele opera no poder, no agir, ele te concede, amigo, a força, o trabalho, a expertise de realizar investimentos para poder conquistar os seus sonhos. A gente tende a achar que as bênçãos de Deus vão cair do céu, né, como maná no deserto. Só que, pare e pense, você tem 2 pernas, 2 braços, você tem uma mente que pensa, né, exceto aqueles que nasceram com uma certa deficiência. Mas o que eu quero dizer é que você tem força, você tem o agir, você tem o poder de executar. Então use o seu trabalho para poder conquistar os seus sonhos. Não fique achando que as coisas vão acontecer porque devem acontecer, porque eu sou filho de Deus e as coisas acontecem porque isso e aquilo, porque eu dou dízimo, eu dou oferta. Não é bem assim que as coisas funcionam. E agora que a gente já trocou essa ideia, a gente já apresentou alguns fatos, bora pro despertar. Despertar ele é necessário. É necessário ter esse choque de vida, esse choque de realidade. Se você está vivendo essa situação na sua vida, isso é mais do que especial, é mais do que importante, é mais do que necessário para você poder ter um ponto de partida. Se você identificou vícios, ciclos, comportamentos, pensamentos que se repetem não só na sua vida, mas na vida da sua família, bora partir para cima e entender como a gente pode solucionar esse problema. A palavra de Deus também fala que é impossível a gente colocar vinhos novos em odres velhos. Antigamente os odres, eles eram feitos de couro, costurados, enfim. E quando o odre, ele tinha um vinho novo inserido dentro dele, esse vinho novo, ele continuava o processo de fermentação, isso gerava gases, e se o odre fosse velho, ele poderia inchar, rachar e até mesmo explodir ali. Então, quando a Bíblia fala que a gente precisa colocar vinhos novos em odres novos, basicamente a gente precisa ter um renovo da parte de Deus. A gente não pode ser aquela mesma pessoa do passado e tentar absorver algo santo, algo puro.
Porque quando você pega algo puro e coloca em algo velho, algo que já está morto, você contamina aquilo que você colocou ali dentro, que é o vinho, enfim. Então, a gente precisa ter essa percepção de que para mudar é necessário despertar. O despertar, ele serve para quê? Para a gente deixar o odre velho para trás e a gente se tornar um odre novo, nos fazer novos vasos na presença de Deus. E com isso a Bíblia nos ensina que é importantíssimo a gente deixar no passado tudo aquilo que não tem futuro. Se você teve conhecimento de um erro da sua família, de algum familiar, ou até consciência de um erro próprio, de um pecado próprio, se Deus ele te perdoou, se ele morreu na cruz por você, não tem um porquê você ficar se remoendo, ficar trazendo à tona esse pecado, trazendo à tona esse erro. O que você precisa fazer é assumir a sua responsabilidade, a sua consciência de homem e assumir as consequências. E entender que todo pecado ele tem a sua consequência. Alguns sofrem mais que os outros, mas é tudo uma questão de maturidade e resiliência. Convido a vocês agora a abrirem no capítulo 5 de Efésios. A gente vai ler do verso 12 ao verso 15. Porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz. Porque a luz tudo manifesta, pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Aqui Paulo ele dá uma bufetada na nossa cara, nos chamando de tolos. Claro, para aqueles que andam imaturos na fé. Aqueles que andam imaturos na fé, inconstantes, sempre procurando briga com a liderança, sempre caçando alguma coisa para poder fazer na igreja de negativo. Essas pessoas são consideradas como tolos na visão de Paulo. Concordo muito com ele. A igreja ela foi feita para somar, feita para atuar não só na sociedade, mas também ter uma grande influência na família, em círculos de empresas, enfim. Nós precisamos ter conhecimento dessa nossa influência, entender que nós estamos aqui para poder representar algo maior do que nós. E quando a gente fica inconstante na fé, a gente deixa de dar aquele bom testemunho, aquele exemplo. A gente participa de conversas nas quais não agradam a Deus, a gente tem atitudes das quais não agradam ao Senhor, e tudo isso é considerado como imaturidade, porque você sabe da fé que tem, você sabe o Deus que você serve, você sabe de tudo, mas mesmo assim insiste em se manter desviado, com o coração em outro lugar. E agora que a gente trocou essa ideia sobre o despertar, é muito importante a gente ter passeado um pouco sobre a Bíblia, ter visitado certos versículos, capítulos e meditado nos conselhos que os apóstolos, Cristo Jesus deixou pra gente. Então, bora ir pro próximo tópico, a gente tem muita coisa para poder conversar ainda. E vamos ler capítulo 4 de Coríntios, verso 4. Vamos pegar aqui o tijolão. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Quando a gente fala assim, a gente vê muita loucura acontecendo nos dias de hoje, né? A juventude um pouco perdida, pouco não, muito perdida, as pessoas com intenções e desejos baseados em vaidades, em primícias das quais não agradam o coração de Deus. A estratégia de Satanás é exatamente essa, é cegar os teus olhos para que você não veja a luz, a gloriosa imagem de Cristo em sua vida. E quando a gente está cego, a gente tende a seguir caminhos nas quais a gente não se orgulha lá na frente. E aí você acorda um domingo de manhã e você tem um flashback de tudo aquilo que você viveu, dos seus erros, dos seus pecados, e você fica se questionando: Jesus, será que eu realmente mereço a sua misericórdia? Será que eu realmente mereço a sua graça? O Senhor morreu pelos meus pecados e eu estou aqui vivendo tudo isso todos os dias. E a verdade é que sim. Cristo ele já sabia que você ia fazer tudo o que você fez. Ele sabe dos pecados que você ainda vai cometer. E ele morreu por isso. E a morte dele, ela não pode ser em vão. Para muitos,
a morte de Cristo foi em vão. Eles não aproveitaram a oportunidade. E se você está vivo, eu tenho uma boa notícia. Ainda há chance, ainda há uma oportunidade para você. Amém? Vamos continuar aqui a leitura bíblica. Agora bora compreender qual é a sua identidade em Cristo Jesus. A gente despertou, a gente trouxe versículos para despertar, a gente entendeu o motivo da nossa cegueira, que é sim a intenção de Satanás, é um dos propósitos dele, uma das missões que ele tem aqui na Terra, é fazer de tudo para poder te desviar do caminho, seja com luxo, vaidade, com prazeres da vida, falsas amizades, excesso de trabalho, excesso de preguiça, enfim. Não é só mente vazia que é a oficina do diabo, mas uma mente cheia de coisas que não agradam a Deus, coisas que não sejam a palavra de Deus, e as suas meditações também é a oficina do diabo. No livro de Romanos, capítulo 8, vamos ler do verso 14 até o 17, que diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual chamamos de Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E aqui a gente vê a nossa identidade, né? Somos aquele filho pródigo que uma vez saiu da casa do pai e experimentou de tudo da vida, dos prazeres, jogamos as nossas joias, as nossas pérolas aos porcos e estávamos ali comendo da lavagem do pecado, aquilo que tem de pior para a vida que nos foi reservado. E é melhor voltar para o início do que estar no trilho errado, porque atalhos na vida, ele traz manjares pra gente, né? Facilita muita coisa, mas ele acaba cortando muito dos aprendizados. No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz o seguinte: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Quando a Bíblia retrata coração, ela quer dizer mente, né? Nosso coração ele não tem poder de sentir nada, mas a nossa mente ela sente as coisas, ela consegue trazer a percepção de emoções, sentimentos, enfim. Então, o que a Bíblia nos orienta é a gente guardar a nossa mente. Como eu disse anteriormente, a mente vazia ela é a oficina do diabo, mas uma mente cheia e turbulenta, ela também é a oficina do diabo. O inimigo ele opera nos pequenos detalhes. Sabe, às vezes é uma conversa que você escuta, é uma fofoca, às vezes é um sentimento que vem à tona, é uma lembrança antiga, é bater o dedinho mindinho na quina do sofá, é você cortar o seu dedo. O inimigo ele vai querer usar de todos os artifícios, de tudo em sua volta para poder jogar contra você mesmo. E a gente tem que ter a percepção, a gente tem que ter o conhecimento de que o inimigo ele está à minha volta, bramando como um leão, rugindo, ele está ali querendo me devorar. Mas os anjos de Deus, eles nos guardam e ele nos protege e a sua graça está conosco. Então no decorrer do vídeo a gente conseguiu ter uma percepção de que é necessário a gente ter esse despertar. Em algum momento da vida você vai acordar de manhã e você vai ter esse sentimento de que essa vida não é para mim, eu posso mais do que isso, eu tenho a capacidade de fazer mais. E seria uma grande miséria a gente morrer e a gente não ver a magnitude e a beleza do nosso corpo, saber o quão intelectual a gente pode se tornar e até mesmo aprender a fazer dinheiro de certa forma. Esse canal, ele é um documentário da minha vida, na qual eu quero deixar para os meus filhos, para os meus sobrinhos, enfim, para minha família, para os meus amigos também. Não estou aqui só para poder gravar vídeo, mas documentar a minha evolução. E eu, durante muito tempo, eu procrastinei, eu deixei de tomar essa iniciativa e até que o Espírito Santo começou a me incomodar. E eis-me aqui. Eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido para você, ele tenha tocado o seu coração de certa forma. Entenda que o que você está passando ele é temporário. É necessário a gente sacrificar, esmurrar a nossa carne para poder vencer os vícios, os pecados. Eu tenho vícios, eu tenho pecados em mim que eu ainda preciso vencer, coisas que se repetem na minha família, em minha vida. E eu não sou santo, eu tô aqui para poder documentar a minha vida, mostrar a minha evolução. E o primeiro vídeo eu falei sobre coisas para a gente poder iniciar o ano. Eu já queria compartilhar com vocês que eu voltei a correr, praticar exercícios físicos, já perdi 4 quilos, comecei
a investir meu dinheiro naquilo que realmente compensa, deixei de gastar com coisas, com besteiras, comecei a buscar um pouco mais os princípios, os valores, aquilo que realmente servem para a nossa vida. E a gente vai ao longo da vida dividindo, dando esse feedback, compartilhando um pouco mais. A gente passeou um pouco sobre a Bíblia e a gente viu que é necessário despertar, é necessário a gente ter o conhecimento da nossa identidade, é necessário a gente tomar a atitude e alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E eu acredito que isso que seja um start para muitas pessoas. É necessário você colocar em prática, não ter medo. Vai doer, você vai sangrar, mas vai passar, vai cicatrizar. E essas marcas servirão como testemunho e você vai poder aconselhar, ajudar outras pessoas. Enfim, eu sou o Pedro Oriami, fiquem com Deus, até um próximo vídeo, até!